Oi, família, tudo bem? Aqui tá tudo bem. Bom, hoje eu vou falar num assunto com vocês. Vocês sabem que quando a gente estuda qualquer coisa, às vezes parece que fica repetitivo, mas isso é muito importante pra gente. A gente sempre falar outras coisas, pôr né, umas coisas com as outras, tá? Então, eu vou comentar com vocês uma coisa que uma pessoa chegou para mim e falou assim, que está fazendo um trabalho da reforma, certo? Então essa pessoa me disse assim, sabe, eu estou fazendo, mas eu me confundo muito, sabe? O que quer dizer ego, né? No ego, o que realmente o ego significa, né? Quando você fala, tal. Então vamos lá. Gente, é assim. A alma é o quê? A alma é o nosso eu superior. A alma é a nossa essência, é as nossas escolhas, as nossas atitudes que funcionam, que é para o nosso melhor. O ego é o do contra. O ego vai ser sempre do contra. Porque trabalhando na essência da alma, o que acontece? Sempre ela nos vai passar a paz. Agora o ego não. Ele vai ficar enchendo a gente, fruticando a gente, né? Ele vai ficar ali com a mebinha, cutucando, dando do contra, sempre colocando na gente, como a gente já comentou, né? Mas você vai fazer isso? As pessoas, eles falam uma coisa pra gente que é assim, mas isso é desaforo, principalmente o desaforo, né? Mas é desaforo, mas eu acho que eu vou me acomodar, né? E nada a ver. Porque quando a gente consegue entrar nessa essência da alma, no nosso eu superior, não tem acomodação em nada, tem paz. Por que acomodação? Ou por que achar, ficar escutando é desaforo? Porque é orgulho, é ego, é egoísmo, tudo une ali, né, no ego. Então, não tem como. Por quê? Eu vou querer insistir em brigar, entendeu? Com a minha alma, ou não dar, aliás, não dar atenção para minha alma e ficar no ruim, ficar na raiva, ficar no sentimento do ódio, da vingança, sentimento de mágoa. Não há necessidade. Quando estamos fazendo a reforma, não é, lógico, é meio complicado, mas se a gente notar, a gente tem escolha, né? O livre-arbítrio, essas coisas. Então, o que acontece? A gente vai sentir, fala assim, mas isso aqui vai me dar paz. Porque se eu me irrito, ou se eu acho que é desaforo o que eu estou fazendo, eu não estou na alma. No eu verdadeiro de cada um, que Jesus Cristo passou isso pra gente. Ele tinha uma paz dentro dele. Ele não se preocupava com quem achava certo, com quem achava errado, se alguém se preocupava. Ele simplesmente dizia, gente, é isso. Então, buscando na reforma íntima, a gente vai encontrar, né, os prós e os contra. Então, quando você vê que é um contra, que é uma questão de ficar driblando vocês, ou driblando a gente, né? Eu falo vocês, gente, mas é a gente. Driblando a gente, então a gente fica esperto. Bom, mas eu tive uma situação muito difícil. Tá, nós sempre vamos ter situação difícil. Mas, é como a gente já falou, quando a gente se coloca na alma, no simplesmente, no nosso eu superior, não vai ser tão difícil. A gente começa a entender, a gente começa a aprender que não vai ser difícil. Porque os ataques do ego, que são as nossas mazelas, a fraqueza do nosso espírito, o que acontece? Elas não querem que a gente fique bem. Elas não querem que a gente vê isso, gente, de muitas e muitas, muitas gerações. Os nossos pais, os antepassados, todos tiveram isso também.
Mas como também a gente trabalhando nisso, a gente percebe que nós somos energia, né? Já foi falado, nós somos energias. Então, o que a gente faz? Quando o ego vem, é lógico que ele preenche a gente de uma forma, de uma mazela. Ele é uma sombra, ele é um bicho da gente, é lógico que ele preenche. Aí quando vem, ele fala assim, peraí, não vai me trazer nada, não vai funcionar nada na minha vida. A gente automaticamente percebe, porque é uma escolha, né? A alma, ela não vai escolher pra gente, ela vai dar como acontece, ela vai dar uma dica, ela vai dar uma intuição, ela vai dar um sentimento. Quando o sentimento é gostoso, aqui assim, aquele sentimento que a gente cresce, é a alma que está dizendo. Agora o ego, quando ele vai dar, ele dá uma coisa assim de sentimentos ruins. É sentimento ruim, a gente já percebe. A gente fazendo a reforma íntima, a gente percebe uma briga, responder mal, criticar o outro. Não é. Porque a alma não tem necessidade, ela quer cuidar da gente. A gente quer cuidar da gente. Então ela não vê necessidade de questionar o outro, de brigar com o outro, criticar o outro, se vingar do outro. Não. O trabalho da reforma íntima é nosso. A gente só passa quando estamos aprendendo a entender o outro. É como acontecia com Jesus, nas palavras dele. Por mais que uma pessoa era ruim, vamos assim dizer, né? Quando nós entendemos. Quando uma pessoa ruim, ele entendia. Porque aquela pessoa também tinha uma coisa boa, mas ela não teve a oportunidade de pôr pra fora as coisas boas dela. E ele sempre disse pra gente, quem precisa é o doente, o médico é o doente. Então são as pessoas, tem muitas épocas em nossas vidas também, que nós estivemos muito doentes, né? O doente da mágoa, do rancor, do ego. A gente teve muito isso. Não tem jeito. Então, por isso que eu, nesse vídeo, eu vou tentar explicar, né? Tentando explicar para o que significa, porque às vezes as pessoas confundem, sabe? Não adianta, quando vem a palavrinha mebinha, vem, que a mebinha é filhinha do ego. Aí que ela vem assim, fica te questionando, mas você vai deixar, mas você fez isso, nossa, fulano não sei o quê, mas ai, eu acho que aquela pessoa, às vezes você olha para alguma pessoa, ou você conhece ou não, ai, aquela pessoa tá te olhando assim, ela não vai te dizer coisas boas. Você já percebe. Aí com o seu trabalho, com o nosso trabalho da reforma, a gente já vai passar para o lado da essência da alma, do nosso eu superior. A gente vai saber, a gente já tem bastante, né, detalhes das coisas, como a gente trabalhar nisso. Porque é o melhor pra gente. A gente não atrai doenças. Vocês sabem que as doenças no nosso corpo, elas são psicossomáticas, né? Toda coisa negativa vem no nosso corpo. Não adianta, ele reflete, ele reage a alguma coisa, né? As dores que a gente tem, às vezes, em determinados lugares, que a gente tem nas costas, as costas, assim, por exemplo, na coluna, a gente está com dificuldade muito de caminhar, de seguir em frente. Então, existe todo um parâmetro para que a gente aprenda. Porque a parte mais gostosa da reforma, porque a gente tem hora que a gente se surpreende. Fala a verdade, gente, a gente não se surpreende. Porque coisas que a gente tinha um costume, né, aquele ciclo vicioso na mente de fazer, a gente não tem, de repente, assim, você age tão naturalmente, tão simplesmente, que você até se assusta. Mas por quê? Porque você está praticando, porque a gente está praticando. A gente não tem mais essa necessidade. Outra coisa, é assim, desculpa, é assim, ó. Vamos supor que a gente precisa aprender uma coisa. Quando vir uma mazela da gente, porque cada um tem a sua, mais forte, mais fraca. Quando vir uma mazela, eu aprendi muito isso. A gente não pode deixar assim, ó. Ah, vou deixar, deixa pra lá e vou fazer. Não. A essência da gente
precisa ter coragem, simplesmente coragem, de conversar com isso. Eliminar tudo. Eliminar eu tô dando risada, gente, porque as minhas duas gatas estão aqui em cima da mesa querendo brigar, né? As meus amores, elas não desgrudam de mim. É muito amor, né, Chanes? Tudo bem, então. É assim, por exemplo, a pessoa fala assim, eu tenho muita mágoa de uma pessoa, não sei o quê, né? Aí a pessoa fala, mas eu vou fazer um trabalho em mim para perdoar. E aquilo fica, não vai perdoar, não sei o que, não sei o que. Então dá aquela confusão. Então aquilo que veio te perturbar, que tá te perturbando no momento, o que a gente faz? A gente conversa aquele assunto. Por que não? Você conversa, é que eu disse aquela aula do espelho, conversa com você, por que não? Mas vai falar, se fica esperto. Porque aquela pessoa é assim, porque aquela pessoa é assim, você tem que perdoar, porque não aprende, blá, blá, blá. Aí o que a gente faz? A gente pega, começa a praticar a nossa reforma. O que a alma diria? O que a alma diria? O que é o simplesmente? Qual é o caminho certo? Vai ser bom para mim? Não vai ser bom? Porque não é questão nem do outro. Do outro, a questão é que quando a gente perdoa, ou a gente não deixa passar, não é para deixar passar, é para conversar com a situação. Você tem que conversar com a situação. Que aquilo aconteceu, fato. Que aquilo, eu vou perdoar por quê? Aí por quê? Você jogando esse assunto com a ameba fora, você conversando e se impondo a sua verdadeira essência, o que vai acontecer? Ela não vai ter mais força, ela não vem, eu falo pra vocês que é verdade, ela não vem te perturbar. Ela não vem mais, porque ela sabe que não adianta, ela vai cutucar outra coisa. Aí na outra coisa, a gente tem que fazer a mesma coisa. A gente precisa chegar e conversar com aquela situação. Eu quando, por exemplo, né, a gente às vezes teve um TTT com alguém e tal, eu vejo aquela pessoa no coração, não sei o quê, mas eu tô me reformando, eu preciso... Não, você não precisa nada. Você tem aquela coisa com aquela pessoa, senta com você e conversa. Eu tenho que entender com aquela pessoa, por quê? Porque aquela pessoa me fez isso aqui. Tá, mas como é aquela pessoa? Aquela pessoa é assim, 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 assim. Ela fez porque ela não estava bem, porque ela tem dificuldade, aí você começa a eliminar a sua visão sobre outra pessoa. Sua visão, pode ser quem for, pai, mãe, tio, marido, tudo. Começa a modificar a visão que você tem e passar a ter as coisas boas que a pessoa tem, gente. Porque, você sabe por que a gente tem esse costume? Porque a gente tem sempre uma mania. Como a gente se critica em muitas coisas e é muito inseguro em muitas coisas, o que acontece? A gente faz a mesma coisa com o outro. E às vezes a gente não se questiona, a gente não fala nada pra gente e vai falar. E vai o quê? Cultivar energias negativas. Quanto mais você fala, mais energias negativas você vai ter. Não tem jeito. Energias, elas são, eu acredito, fundamentais pra gente. Elas são fundamentais. Por quê? Porque na energia, ou você se sente bem, ou você se sente mal. Porque o teu eu superior, ele é bom. Nosso eu superior é bom. Então, o que acontece? Quando vem o ruim, eles vão se debater, não tem jeito. Vai se debater e bastante. Aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entrar na anteninha, lembrei, na anteninha. Fica antenado com o nosso eu superior, antenado com as nossas coisas. A anteninha tem que ficar alerta, orai e vigiai. A anteninha é vigiar. Para que a gente não tenha mais esses desconforto, esses tipos de atenção. Vocês viram, né? Que coisa mais linda. Lu, socorro. Não. Meu Deus. Desculpa, gente, mas é muito amor, né? Luciene. Desculpa, gente, mas eu não vou desligar o vídeo. Porque o meu celular tá com problema. Ela passou por aqui, coisa linda. E tá aqui fuçando, ela quer fuçar. Ai, meu Deus. Então, gente, vamos lá. Então, o que acontece?
Quando nós estamos fazendo a nossa reforma, e eu acho que todos nós já falamos isso. Eu tô conseguindo, tô fazendo, a gente não vai ficando feliz? A gente vai ficando feliz. A gente consegue uma coisinha aqui, a gente consegue uma coisinha ali, a gente consegue uma coisinha. A nossa visão para outras pessoas, a nossa visão do mundo, a nossa visão, né? Porque a essência da alma da gente, ela tem a fé, ela tem o equilíbrio, ela tem o discernimento. Então é gostoso. E tem o simplesmente. Mas então, como eu estava dizendo, não deixem vir um assunto assim que você, nem que for do passado, principalmente, porque coisa do passado vem muito pra gente, né? E outra coisa do passado, não. Converse com aquilo. Como diz, vamos pôr as cartas na mesa? Vamos pôr as cartas na mesa? Então, com o seu aprendizado da reforma, você já vai colocando a Mebinha no devido lugar dela. Você vai jogando do seu ego, do seu orgulho aquilo, da vaidade, né, da ignorância, enfim, você vai jogando fora. Olha, outra coisa, gente, não há necessidade das pessoas ficarem de mal. Tem pessoas que não olham na cara da outra. Tem pessoas, não que você tem que agora, que você fez a reforma, você vai chegar, oh meu amor, ai gente, hipocrisia não é isso. Mas você não vai ter mais ou sentimento ruim para a pessoa. Por quê? Tendo sentimento ruim, vocês sabem. Você está jogando você está sendo responsável. Você está jogando um sentimento ruim para a pessoa e o da pessoa volta pra gente. Não, às vezes ela nem tá pensando em você, mas o fato da gente jogar uma energia negativa nela, então o que a gente faz? Quando a gente não tem mesmo como ter como é que fala? Uma amizade, uma coisa significativa com aquela pessoa, quando você lembra, quando você vê, joga bastante luz naquela pessoa. Joga bastante luz. Você tem bastante luz? Eu tenho bastante luz. Todos nós temos bastante luz. Joga bastante luz. Porque aquela pessoa também se ajuda. Por quê? Porque nós também já fomos muito complicados. Olha, gente, desculpa. É que chegou outra aqui, tá? Os meus amores aqui, agora chegou a filha dela. Ele tá cheirando aqui, tá aqui pertinho, né, Mila? E eu já estou cheia de amores. Ai, gente. Mila, desculpa, ela quase derrubou aqui. Vocês entendem, né? Quem tem gato entende. Então, aí até me perdi, gente. Ô, bichinho. Então, aí a gente pega, vamos pegar todas essas coisas assim e já pensa, como no ego já tem alguma coisa, então na nossa essência a gente já coloca. Isso não vai ser legal pra mim. O que eu tô pensando, o que eu tô sentindo, assim, de coisa assim que não é legal pra mim. Acabou. Você é responsável por você. Eu sou responsável, nós somos responsáveis por nós mesmos. Não adianta. Não adianta ficar dando murro em ponto de faca, gente. Nós não somos mais crianças, nós temos muito aprendizado, estão passando muitas coisas boas pra gente e vamos mandar bala. Vamos acreditar sempre no melhor. Ai, tá. A gente fica assim, né? Que nem, por exemplo, vamos falar um pouquinho dessa pandemia toda, né? Olha, cada um se cuida como pode, né? Todo mundo, assim, eu tô querendo dizer assim, todo mundo se cuida, todo mundo vai aqui, vai ali e tal. Agora tem pessoas, gente, que não querem. Às vezes, nem nunca vão pegar a Covid. Bem, a gente não sabe como funciona, né? O eu de cada um, o que está para acontecer com cada um, a gente não sabe. Mas que isso foi e é uma lição de vida para todos nós, isso é, né? A gente, na parte boa, na parte ruim, gente, já tem, né? Vamos falar sincero. A parte ruim já tá aí. Agora tem a parte boa, né? Que a parte boa é aquela assim que as pessoas se uniram mais, se conheceram verdadeiramente, às vezes deu certo, às vezes não, né? Tudo bem. Mas as pessoas estavam mais juntas, as crianças ficaram mais com os pais. Então são coisas que a gente precisa aprender, que o universo muda a cada momento. E nós precisamos estar preparados. Porque tem uma coisa, às vezes as pessoas ficam criticando, né, que a gente vê, né, na internet, nas coisas. Ai, por que isso? Porque o presidente, porque isso, né? Eu não estou entrando em política, não. Estou falando assim, todo mundo ficou pasmado.
Não adianta a gente ficar. Eu, principalmente, a gente ora com a mãe Carol, com todos os nossos irmãos, com todos, a gente ora assim bastante para o mundo se ajudar, se resolver. Porque nisso todo mundo ficou perdido. Cada um tenta fazer uma coisa, eles não têm culpa. Ai, o que a gente vai fazer? O outro país, o outro. Ai, é a mesma coisa que a gente tem que fazer com a nossa vida. Pô, a nossa situação. Pô, a nossa situação em jogo. Ficar ligado na anteninha. Ficar ligado no redor. Qual é a minha situação? Como eu posso agir para melhorar a minha situação? Porque, como já foi dito, eu melhorando a minha situação, em volta melhora tudo. Tudo melhora, gente. E nós somos capazes. A gente precisa parar de se pôr lá embaixo. Ai, tem pessoas que têm uma baixa estima. Ai, eu não gosto. Ah, gente, pelo amor de Deus. Nós somos filhos de Deus único, nós somos uma essência, nós somos individuais, sabe? A gente tem capacidade de lidar com qualquer tipo de situação, qualquer tipo de pessoa. A gente tem que aprender que aquilo é um aprendizado pra gente. Eu gostaria, eu também gostaria, todo mundo gostaria de alguma coisa. Mas sempre a gente precisa crer na alma. O melhor vem. O melhor vem pra gente. De repente, vocês repararam que depois da tempestade vem a bonança. Vai ser sempre assim. E nós estamos o quê? Fazendo o quê? Fazendo a nossa reforma íntima para nós estarmos preparados. Para que quando a gente não tem a reforma, fica enorme aquele problema, cheio de dores, cheio de um monte de coisa. Para que seja menor. Que seja simplesmente. Eu vou resolver isso. É o nosso espírito, gente, é a nossa alma que pede. Não é verdade? Tá bom? Bom, eu acho que eu consegui explicar tudo pra vocês, né? Tomara que vocês tenham entendido, que o vídeo tenha ficado bom, tá bom? Eu amo muito vocês. E desculpa aí a aparição de gatos, tá bom? Mas eles gostam também, de certo estão querendo aprender alguma coisa, né, gente? Tá bom. Então, um beijo pra vocês, até o próximo, tá? Um beijo, amo vocês, crianças.